Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre amor. Amor é algo maravilhoso, é algo belo, encantador, é algo que eleva a nossa moral, nos dá realmente motivação para viver. Amar é isso, é algo que nos motiva, que nos leva para frente. Podemos até dizer que amar é o segredo para ser feliz. Se você deseja ser feliz, então ame muito, porque o amor é a fonte da felicidade. A Bíblia fala muito sobre o amor, especialmente sobre amar. Ela nos diz que o perfeito amor lança fora o temor. Todo medo é lançado fora quando a gente ama. Quando a gente ama de forma correta, porque o amor procede de Deus. Em outras palavras, o amor ele é divino, vem dos céus. Então esse amor que procede de Deus nos leva à felicidade. Então, se você deseja ser feliz, precisa aprender a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a você mesmo e amar a palavra de Deus como o seu bem mais valioso. Aí está o segredo de uma vida feliz. Ser feliz é amar, e amar a palavra de Deus. O Salmo 119, que é o salmo da nossa meditação de hoje, ele começa com essa declaração: bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz é o homem, a felicidade está ao seu alcance. Bem-aventurado. E é interessante que este salmo diz: bem-aventurado aqueles que andam na tua lei, aqueles que amam a tua palavra. Ele nos faz lembrar o Salmo 1 que diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então precisamos aprender a amar a palavra de Deus. Se você deseja ser feliz, ame a palavra de Deus. O salmista amava a palavra de Deus, de forma bastante habilidosa e poética. O salmista escreveu cada verso como uma expressão clara do seu amor pela palavra de Deus. Cada verso cuidadosamente escolhido para demonstrar o quanto ele amava a palavra de Deus. Que dedicação! Cada porção de 8 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Cada 8 versos, começando cada verso, cada um deles com uma letra do alfabeto. É muito amor, é muita dedicação, é muito carinho por algo que se considera valioso, precioso, a palavra de Deus. E é claro que ele não deixou, no meio desses versos, de expressar este amor de forma clara. O verso 47 e 48 diz assim: terei prazer, Senhor, nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que eu amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. O versículo 97, que coisa maravilhosa, ele diz: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Dá para ver amor, irmãos, em cada verso. Dá para ver amor na escolha das palavras. Imaginar que para descrever a palavra de Deus ele escolheu 10 palavras diferentes: mandamentos, lei, justiça, verdade, princípios, e por aí vai ter os decretos. Cada palavra especialmente escolhida para falar do amor que ele tinha pela palavra de Deus. O verso 113 diz: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Amo a tua lei. 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado, não apenas puro, refinado, trabalhado, puríssimo. Em outras palavras, eu amo tanto que ela é mais preciosa para mim do que qualquer tesouro dessa terra.
Que amor que o salmista tinha pela palavra de Deus, declarada em cada verso, verso 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Que amor, quanto amor pela palavra de Deus, que coisa preciosa. Por isso eu encorajo você, sempre que puder, tire um tempinho, leia este salmo, leia com atenção e perceba por que esse salmista ama tanto a palavra de Deus, o que leva ele a amar tanto a palavra de Deus. Nós podemos notar assim de forma superficial que o salmista amava a palavra de Deus porque ele reconhecia o seu valor, porque a palavra de Deus ela enriquece a nossa vida, enriquecia a sua vida. Olha aí do verso 97 até o 105 o que ele diz: quanto eu amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Ele não está sendo arrogante, ele não está sendo soberbo, ele está dando crédito à palavra de Deus. Se eu sei alguma coisa, e se eu tenho me tornado sábio, se eu tenho crescido nessa vida ao ponto de saber mais do que os meus mestres, não é por mérito meu, é por amar a palavra de Deus. É ela quem me leva a ser grande, é ela quem abre o meu entendimento, que traz entendimento para a minha vida. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o caminho mau desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista amava a palavra de Deus porque reconhecia o seu valor, o valor da palavra de Deus para enriquecer a sua vida, torná-lo grande, com muito conhecimento, com entendimento das coisas que acontecem ao seu redor, porque as pessoas são facilmente enganadas, porque são cegas, falta para elas entendimento, esclarecimento. E de onde vem? Da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. O salmista amava porque sabia que a palavra de Deus ia enriquecer a sua vida, não de bens materiais, o que as pessoas procuram, prosperidade material, não, é prosperidade de entendimento, é conhecer a mente de Deus, porque é por meio da sua palavra que Deus se revela aos homens. Quer ter um pouco da mente de Deus? Então faça como o salmista, ame a sua palavra. Ame a sua palavra, porque o salmista amava não porque apenas enriquecia a sua vida, ele amava porque iluminava os seus passos, o seu caminho, mostrava a direção certa a seguir. O versículo que nós já lemos, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O que é necessário para que ele guarde corretamente o seu caminho puro, o seu caminho? O que é necessário apenas observar a tua palavra. Senhor, é só observando a tua palavra que nós vamos conseguir nos guardar puros, limpos e incontaminados de todo o mal deste mundo, e incorruptíveis no meio de uma geração corrupta e corrompida pela presença do pecado. Então ele diz: a tua palavra ilumina os meus passos, os meus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O versículo 130 ele ainda diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
ilumina, esclarece, torna claro o entendimento, traz bom senso, juízo, e leva você a andar pelos caminhos que são retos, aplanados pela palavra de Deus. Então o salmista amava a palavra de Deus porque reconhecia o seu valor de enriquecer a sua vida, de iluminar os seus caminhos, de fortalecer a sua fé. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. De outras palavras, para permanecer firme na minha fé, inabalável, não me desviar dos teus caminhos. Então, para ter uma fé fortalecida, o salmista entendia que era necessário amar a palavra de Deus. Versículo 28 diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, então fortalece-me segundo a tua palavra. Nos momentos de angústia, e é o que ele expressa aqui, a minha alma às vezes fica profundamente entristecida, ao ponto de derramar lágrimas e não conseguir me controlar, mas o que me fortalece, o que fortalece a minha fé, é a tua palavra. É a tua palavra que traz consolo, que traz conforto para a minha alma. É a tua palavra que fortalece a minha fé e mantém a minha esperança firme. Versículo 133: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Quer permanecer firme? Então ame a palavra de Deus. O salmista amava a palavra de Deus, reconhecia o seu valor para enriquecer a sua vida, para iluminar os seus passos, para fortalecer a sua fé, para alegrar o seu coração. Nos momentos de tristeza, o seu prazer estava na lei do Senhor, na sua palavra. Versículo 14 diz: mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Mas me alegro, me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Que prazer, que amor pela palavra de Deus. Você consegue perceber o amor disso? Que coisa maravilhosa, traz alegria ao seu coração mais do que qualquer ouro e prata deste mundo. Qualquer bem valioso que o mundo considere não se compara com a palavra de Deus. Versículo 50 ao 54: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, me traz vida, me alegra o coração, faz com que os meus olhos brilhem. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Versículo 53: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Eu fiquei irado, indignado, mas os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Olha, eu fico indignado com aquilo que eu vejo, crentes que se afastam da palavra de Deus, se desviam dos seus caminhos, e isso me aborrece no fundo da minha alma. Mas o que me dá motivo para cantar, para continuar louvando, é conhecer a tua palavra. Isso me deixa feliz, isso traz de volta a alegria para a minha vida. Então, ao invés de ficar prestando atenção apenas naqueles que estão se desviando, eu vou continuar alegrando o meu coração com a tua palavra. 161 e 162. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.
Eu fui cercado por diversos inimigos, me via atordoado, amedrontado, desesperado, mas o que trazia alegria para o meu coração era conhecer as tuas promessas, a tua palavra. Irmãos, como eu disse, isso é apenas de forma superficial. Se você puder ler o Salmo 119, você vai encontrar muitas outras coisas que nos motivam e motivava o salmista a amar a palavra de Deus. Ela traz vida, vigor, renova a nossa esperança, tantas outras coisas que você poderia encontrar neste salmo maravilhoso. Ao invés de ocupar tanta mente com tantas outras coisas que apenas nos trazem temor, pavor, indignação, quando começamos a pensar na injustiça dos homens, isso nos irrita. Quando começamos a pensar nos muitos que se desviam dos caminhos de Deus, isso nos deixa indignados. Mas ao invés de ocupar sua mente com essas coisas, ame a palavra de Deus. Ela é a única coisa que vai enriquecer a sua vida com o entendimento, com a mente de Deus, vai iluminar os seus passos, vai fortalecer a sua fé, vai de fato trazer alegria para o seu coração. Então, ame a palavra de Deus. Amar é a fonte da felicidade. Então, para ser feliz, ame a palavra de Deus. Então, para ser feliz, ame a palavra de Deus como o salmista amava. Então, para amar como salmista, haja como salmista. Sabe o que ele fazia? Por amar a palavra de Deus, ele a desejava todos os dias. E aí é o que nós precisamos aprender e praticar. Todos os dias, deseje a palavra de Deus. Versículo 20, ele disse: consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Incessantemente, sem cansar, sem desistir, sem desanimar, todos os dias eu desejo a tua palavra. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Qual é o leite espiritual? A palavra de Deus. É por ela que você vai crescer, é por ela que a sua fé será fortalecida, e é nela que você vai encontrar alegria e motivação para continuar vivendo, louvando e adorando ao Senhor. Então o salmista desejava incansavelmente, incessantemente a palavra de Deus. Versículo 40, apenas reforçando este pensamento: eis que tenho suspirado. Isso faz lembrar muito uma declaração mesmo de amor, não é? Alguém que está apaixonado, suspirando os seus amores. Como eu amo. E ele diz: eu suspiro pela palavra de Deus. Suspiro pela palavra de Deus, pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Como eu desejo ter a palavra de Deus na minha mão. Puxa, você quer ser feliz? Você quer realmente ser feliz nesta vida? Então ame a palavra de Deus como o salmista amava, desejando a palavra de Deus todos os dias, passando um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Passar um tempo é descrito aqui por ele como meditar. Meditar é parar para pensar, é investir tempo com a palavra de Deus. Quando você ama alguém ou ama alguma coisa, você passa tempo com ela. Tem gente que ama tanto o carro que passa o dia todo lavando, limpando, encerando. Isso eu não sou desses. Está aí minha esposa brigando comigo que o carro precisa ser lavado. Mas tem gente que ama tanto aquilo que tem, que passa o dia todo polindo, dando lustre. E o salmista fazia isso com a palavra de Deus. É a minha meditação, Senhor, quanto eu amo a tua lei. Versículo 97. É a minha meditação todos os dias. Todo dia, Senhor, eu passo um tempo com a tua palavra. Eu não apenas leio, eu não apenas desejo, porque muitas vezes nós sentimos o desejo que o salmista sente, não é verdade? Provavelmente você já passou por isso.
Se passamos um dia sem ler, sentimos uma necessidade grande de ter lido a palavra de Deus. Sentimos o desejo. A diferença é que ele passava um tempo com a palavra, e nós muitas vezes deixamos passar o tempo e esquecemos a palavra. Mas o salmista encontrou a felicidade em meio às angústias da vida, às muitas lutas, por desejar a palavra e por passar um tempo com a palavra de Deus. Medito na tua palavra. Para os teus mandamentos que eu amo, versículo 98, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ainda o versículo 78, envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Ao invés de ficar preocupado, desesperado, angustiado, eu vou ocupar a minha mente e o meu tempo com a palavra de Deus. Quer ser feliz? Ame a palavra de Deus como o salmista. Deseje a palavra a cada dia. Passe um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Tenha prazer na palavra. Não é passar qualquer tempo com a palavra. Não é desejar apenas por desejar e esquecer de ler. É desejar e passar um tempo meditando naquilo que ela diz, mas tenha prazer na palavra. Não apenas deseje e medite, mas tenha prazer. É como aquele prato saboroso que você ama, que você não apenas come às pressas, você saboreia, porque aquilo é prazeroso. Então tenha prazer na palavra de Deus. O salmista tinha prazer, e você vai encontrar essa expressão neste salmo diversas vezes. Vamos ler apenas alguns versos. Versículo 16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 24: com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, é aquilo que aconselha a minha vida. 47: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. 72: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. 77: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Poderemos encontrar outros textos, outros salmos, que aí você vai entender por que ele era feliz. Ele amava a palavra de Deus, desejava a palavra de Deus, passava um tempo com a palavra de Deus, tinha prazer na palavra de Deus e vivia pela palavra e de acordo com a palavra de Deus. Cada dia da sua vida, cada instante. Versículo 112 diz assim: induzo o coração para guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Eu induzo. Por que eu induzo o meu coração? Porque nós sabemos que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós sabemos que há dentro de nós uma grande batalha entre carne e o espírito. São opostos. O espírito deseja estar com a palavra de Deus, mas a carne não. Tem aversão à palavra de Deus, ódio. Por isso o salmista diz: eu induzo o meu coração, eu o obrigo e o forço a buscar a tua palavra, a guardar os teus decretos. É por isso que é difícil para nós memorizar a palavra de Deus. Não é porque você não tem capacidade, você tem. Você tem. Nós usamos pouco a capacidade do nosso cérebro. Mas se queremos expandir, precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos nos obrigar a guardar a sua palavra. Era o que o salmista estava colocando em prática. Versículo 121: tenho praticado juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Tenho praticado, vivido o juízo e a justiça, a tua palavra, aquilo que ela diz.
é o que eu tenho praticado, é o que eu tenho vivido cada dia da minha vida. Versículo 25 a 35. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. E escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Eu fiz uma escolha e a escolha foi seguir pelos teus caminhos, pelos caminhos ensinados pela tua palavra. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ele estava determinado a viver de acordo com a palavra de Deus, não apenas desejando a palavra, não apenas passando um tempo com a palavra, não apenas tendo prazer, mas viver a palavra de Deus, cada dia da sua vida. Dá-me entendimento, versículo 34, e guardarei a tua lei de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo, eu tenho o meu prazer. Irmãos, o Salmo 119 descreve alguém que ama a palavra de Deus, sabia o valor que ela tinha para a sua vida, para enriquecer a sua vida, iluminar os seus passos, fortalecer a sua fé, alegrar o seu coração nos momentos difíceis e de grandes lutas. Ele sabia que tudo aquilo que ele necessitava para ser feliz estava ao seu alcance. Tudo que ele precisava ser feliz era a palavra de Deus. Então, para ser feliz, ele desejava a palavra de Deus, ele passava um tempo com a palavra de Deus, ele tinha prazer na palavra de Deus e ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Então eu reforço aqui na mensagem desta manhã, que se você deseja ser realmente feliz, você precisa aprender a amar a palavra de Deus como o salmista amava, desejando, meditando, tendo seu prazer nela, vivendo de acordo com ela. Faça isso todos os dias, cada dia da sua vida, e eu tenho certeza que você será feliz. Que Deus nos abençoe. Amém.